Ministrar a palavra de Deus sobre o tema: os propósitos e os pensamentos de Deus são bem maiores. A palavra, meus irmãos, encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículos 10 ao 14. Jeremias, capítulo 29, versículos 10 ao 14. Assim diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Amém. Graças a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, esta palavra é uma palavra poderosa da parte do Senhor, pois tem muito Espírito de Deus para nós guardar aqui na tábua do nosso coração. Mas antes da gente se ater à mensagem principal, que é o versículo 10 ao 14, vamos destrinchar este capítulo 29. Porque o capítulo 29 vai nos trazer também outras importantes premissas para nós, para o nosso desenvolvimento espiritual. Amém? E assim, nós temos que compreender que em Jeremias capítulo 9, você vê o profeta Jeremias dirigindo uma carta para o povo judeu que estava cativo na Babilônia. Só que, meus irmãos, o povo judeu, ele estava recebendo profecia falsa, achando que eles iriam sair logo daquele cativeiro. Mas Deus era na vida de Jeremias. E Jeremias estava ali profetizando para aquele povo, dizendo que não seria agora, brevemente, o momento que eles iriam sair do cativeiro, mas haveria um tempo determinado, o tempo já escolhido por Deus, para que eles vivessem este plano divino, este propósito de cativeiro, para depois serem devolvidos à terra prometida do nosso Deus. E isso, meus irmãos, era o prazo determinado por Deus, 70 anos que eles iriam passar cativos. Então, você já extrai aqui o Espírito que havia ali falsos profetas que estavam anunciando de que brevemente eles iriam sair daquela situação de cativeiro. Então, olha o que o Espírito Santo diz às nossas vidas nesta tarde. A minha esposa Paloma trouxe aqui uma palavra, na qual também traz esta mensagem, de que, às vezes, vai chegar para a sua vida profecias que não vai ali se cumprir, ou pessoas que vai dizer: cadê o Deus de vocês, o Deus que você serve? Porque se Deus não faz nada na tua vida, passa ano, entra ano e não acontece nada na tua vida. Mas olhe a situação vivida pelo profeta Jeremias. Enquanto o povo estava ali firmado em uma profecia que não era de Deus, de que haveria a libertação do cativeiro de forma imediata,
mas a profecia, a vontade verdadeira de Deus era de que era necessário aquele povo passar por este cativeiro, por esta provação. Então, meus irmãos, tudo é propósito de Deus. Tudo é propósito de Deus. Então, o primeiro ponto que nós temos que firmar é aceitar o asilo, aceitar o exílio, aceitar o cativeiro. Por quê? Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos ser influenciados. Nós vamos ser influenciados. Muitas das vezes por falsas profecias, mas também vamos ser influenciados também, até mesmo pelo nosso coração, que é enganoso. Muitas das vezes nós vamos estar ali envolvidos naquele desejo de querer sair daquela situação difícil, sair daquele deserto. Muitas das vezes vai vir pessoas que se diz, profetas de Deus, que vai passar, olha, sua bênção está chegando, olha, vai acabar, vai ser colocado ponto final nessa aprovação. Deus já está te entregando algo aí, até o raiar da manhã, até o final do mês, até o final do ano, Então tem pessoas que vai chegar até nós e vai dizer, Deus já está ordenando já a tua vitória, o fim do teu cativeiro, o fim da tua provação. Mas muitas das vezes, essa profecia possa ser que não seja a profecia de Deus. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável e é soberana, vai estabelecer que é um outro tempo. É um tempo, sim, que Deus tem preparado para as nossas vidas. Porque Deus não vai querer que nós possamos viver o tempo todo em provação, em cativeiro. Mas já há um tempo determinado para o cumprimento dessa promessa, para o cumprimento do propósito de Deus. Então nós temos que aceitar, sim, o momento de exílio, o momento de cativeiro, porque faz parte da transformação, faz parte da restauração de Deus em nossas vidas. Já foi dito aqui, foi confirmação do Espírito, É um vaso na mão do oleiro. Então o oleiro está trabalhando, o oleiro está movimentando, o oleiro está cada dia mais fazendo este vaso um vaso refinado, para ser esse vaso um vaso de honra e não de desonra. Porque envergonhados não temos que ser nós, confundidos não temos que ser nós, mas serão aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus tem que permanecer, na posição de Deus, para viver este propósito de Deus, o propósito de honra e não de desonra. Então, o primeiro passo é esse, meus irmãos, aceitar o exílio. A palavra de Deus vai dizer em Jeremias 29, versículos 4 ao 7, o seguinte. Mas antes de entrar na palavra, o texto aqui me trouxe. Tanto é, meus irmãos, que Jeremias trouxe essa colocação de aceitar o exílio, aceitar o cativeiro, porque ele pediu para aquele povo judeu se estabelecer naquele lugar. O que quer dizer isso, irmão? Se estabelecer naquele lugar, se firmar naquele lugar. Porque quando você firma em um território, quando você firma em um lugar, você vai construir uma vida naquele lugar. Então, Deus ordenou aquele povo fazer o quê? Plantar, trabalhar, constituir família. Deus até pediu para aquele povo orar pela cidade na qual Deus trouxe eles para passar um tempo, passar um momento ali naquele lugar. E Deus pediu para ele orar pela paz da Babilônia. Então, meus irmãos, é propósito de Deus. Tudo é um propósito de Deus. Então, o primeiro passo, nós temos que aceitar este momento, sim, que é nós sendo vaso na mão do oleiro. Muitas vezes dói, é processo, é dificuldade, é provação, mas tudo isso é amadurecimento espiritual, para lá na frente nós olharmos para trás e dizer, valeu a pena o preço que nós pagamos, valeu a pena a boa obra que Deus fez em nossas vidas, porque se não fosse desse jeito, nós estaria com o narizinho empinado, achando que nós somos alguma coisa. Se não fosse desse jeito, passando por prova e humilhação, nós muitas das vezes não iríamos dar valor ao que Deus entregou em nossas mãos.
Lá na frente a gente vai olhar e ver que valeu a pena sim esse propósito do exílio, do cativeiro, porque Deus é Deus nos tratando, é Deus nos moldando. Glória a Deus. Vamos agora para a palavra, em Jeremias 29, versículos 4 ao 7. Nesta ministração não saia de Jeremias 29, porque a gente vai estar sempre mergulhando. Versículos 4 ao 7 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, olha aí, habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Mas ele lembra, eu fiz transportar você em cativeiro. Não é outra terra de bonança, não. É terra de cativeiro. Terra de cativeiro é prisão, é escravidão, é processo, é dificuldade. E orai por ela ao Senhor. Orar para a cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Então você veja o propósito de Deus naquele lugar. É um lugar de cativeiro, mas Deus queria que o povo de Deus também estivesse no vale. Porque, meus irmãos, a vida do crente, a vida do cristão é isso: dias de monte e dias de vale. O mesmo Deus que é o Deus de monte é o mesmo Deus que é o Deus do vale. Então, meus irmãos, Deus queria sim que o povo de Deus estivesse ali naquele lugar. Um propósito que só Deus sabe o que era, para acontecer com aquelas pessoas que não eram pessoas que conheciam a Deus. Mas Deus sabe o propósito também para os judeus, que era o povo de Deus, porque tinha que passar por aquele deserto, por aquela provação. Porque veja que a palavra que diz que eu transportei para uma cidade de cativeiro. Mas Deus pede: ore por ela, ore pela cidade em que eu vos transportei, e pede paz para com aquela cidade, com aquele povo. Então, meus irmãos, Deus nos ensina a lidar com a adversidade. Deus nos ensina. E isso a gente fala por experiência, porque muitas das vezes, quando nós estamos ali passando por dificuldade, como até no almoço aqui eu já trouxe brevemente, a gente quer resolver do nosso jeito. A gente quer resolver do nosso jeito, quer fazer as coisas, conforme a nossa própria direção, sem a direção de Deus. Mas Deus lá na frente, Ele vai mostrar que agora quem rege a nossa vida não somos nós, é Deus, é a presença do Espírito Santo. E ali Ele vai nos mostrando o caminho, a direção que nós temos que seguir. Ele levanta ajudadores para nos ajudar. Mas tem momentos nas nossas vidas, meus irmãos, que Deus pode até levantar pessoas para te ajudar. Mas vai ter momentos em nossas vidas que vai ser a própria mão de Deus que vai te livrar. Só você lembrar a passagem de Daniel na cova dos leões. O rei Dário, ele queria livrar Daniel da cova dos leões. Ele até lutou a tarde toda, até o início da noite, para livrar Daniel da cova dos leões. Mas por ele ter o dever de obedecer à lei dos homens, que é a lei dos medos e dos persas, que dizia que uma vez assinado o decreto não poderia revogar, aí ele ficou de mãos atadas, não poderia ajudar Daniel. E aí o que foi que deu? O rei Dário disse para Daniel: Daniel, que o teu Deus te livre da cova dos leões. Que o teu Deus, o Deus poderoso, te livre da cova dos leões. No dia seguinte, ele vai até a cova dos leões. Daniel, o teu Deus te livrou da cova dos leões? E Daniel respondeu: Rei Dário, vive para sempre. O Senhor meu Deus enviou o anjo
e fechou a boca dos leões, e eu permaneci vivo, eu permaneci de pé. Então, meus irmãos, vai ter situações que vai ser a própria mão de Deus que vai agir ao nosso favor. Ele envia anjos para nos guardar, nos proteger e nos livrar do mal, até mesmo da sombra da morte. É o Senhor que nos livra. Vai ter momentos, nesses momentos de cativeiro, de provações, que Deus sim vai levantar pessoas também para nos ajudar. Mas lembre-se que a nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que tem o poder sobre as nossas vidas. É Ele que sabe de tudo. Todo o projeto das nossas vidas, Ele já sabe do início ao fim. Toda a promessa, meus irmãos, toda a promessa de Deus tem seus momentos de altos e baixos, mas no fim tudo coopera para o nosso bem. Aleluia. Na vida daqueles que temem, na vida daqueles que amam a Deus, glória e esperam no Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o primeiro passo é esse: aceitar o exílio. O segundo passo, antes de a gente adentrar na mensagem principal, que é os versículos 10 e 14, é cuidado com os falsos profetas. Você vê como o Espírito Santo move. Antes de iniciar a ministração da palavra de Deus, o Espírito Santo já estava falando. Desde o início desta festa da colheita até aqui, o Espírito Santo já falou grandemente. Também nós conversávamos das falsas profecias. Então você vê que as conversas foram conversas direcionadas também pelo Espírito Santo, porque ali o Espírito Santo já também nos mostrava: epa, é necessário termos o quê? Discernimento espiritual. Porque, meus irmãos, também o inimigo vai pelejar contra nós, porque quem peleja pelas nossas vidas é Deus. Mas também o inimigo não vai também ficar quieto. Ele vai também lutar contra as nossas vidas. Ele é, na verdade, um leão rugindo, procurando uma presa que possa tragar. Essa é a missão dele: matar, roubar, destruir. Ele não vai desistir das nossas vidas. Mas maior é Deus, que é poderoso. Maior é Deus, que é fiel e é justo na vida daqueles que buscam. Então, se nós estamos buscando de coração ao nosso Deus, se nós estamos cada dia mais entregando as nossas vidas no altar do Senhor Jesus, é Ele que tem o controle, que tem o poder sobre as nossas vidas. É por isso que o que aconteceu, que vocês sabem o que aconteceu antes aqui, aquele princípio de incêndio, foi a mão de Deus que nos livrou. Foi a mão de Deus que nos livrou. E isso Ele fez para mostrar que é Ele, a glória é dEle, é Ele que está o tempo todo no controle das nossas vidas. É para mostrar que, por mais que o inimigo tenha fúria, mas é Deus que prevalece, porque a presença de Deus é a presença do Espírito Santo, que a todo tempo está sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, nós temos que ter cuidado também com os falsos profetas. Porque, meus irmãos, muitas das vezes nós nos prendemos a essas falsas profecias. Muitas das vezes nós guardamos essas falsas profecias dentro de nós, e nós queremos a todo tempo não viver aquilo que Deus tem de propósito. Porque muitas vezes as pessoas sabem. Muitas vezes as pessoas sabem sim qual é a vontade de Deus, sabem sim qual é a profecia verdadeira de Deus, mas prefere se esconder numa mentira, prefere se esconder em algo que não é de Deus, só para aliviar, satisfazer o ego. Mas, meus irmãos, nós temos que ter um discernimento espiritual, porque nós não temos que gastar o nosso tempo presos àquilo que não é de Deus. Nós temos que estar focado no propósito, no plano de Deus para as nossas vidas. Porque muitas das vezes, quando não acontece aquela profecia que você esperava e guardou pensando que era de Deus, muitas vezes você se frustra, muitas das vezes você vai se esfriar na fé, muitas vezes até mesmo você vai querer abandonar o barco por achar que Deus não era a tua vida e Deus perdeu o controle da tua vida. Então muitas das vezes você sai da posição que Deus te colocou. Por isso que nós temos que ter
cuidado. Cuidado. Porque, meus irmãos, Deus, Ele está todo o tempo falando conosco. Como eu falei, do início do culto, no início dessa festa, da colheita até agora, Deus tem falado grandemente. Louvores, né, as oportunidades, a palavra que Deus trouxe para a vida da minha esposa Paloma, né, a bispa Patrícia também trouxe aqui, né, até mesmo a conversa que o Espírito Santo vai trazendo também, sim, palavras em nossas bocas. Então Deus todo tempo fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí, meus irmãos, naquele tempo havia um profeta chamado Semaías. E esse profeta Semaías, meus irmãos, ele estava propagando essa mentira para o povo judeu, dizendo: não, essa libertação vai ser imediata, Deus vai tirar vocês rapidamente deste cativeiro. Mas Deus estava com quem? Com o profeta Jeremias, que era um homem destemido, era um homem que era temente a Deus, era um homem que estava descendo a todo tempo, obediente à voz do Senhor, e não importava a circunstância, não importava a perseguição, não importava o sofrimento, não importava os martírios que iriam pagar por ser obediente a Deus, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu fiel ao Senhor. E ali ele foi dizendo ao povo: certamente ao passar 70 anos vocês sairão desse cativeiro. Olha que palavra. Olha que palavra. Imagine, né, nós naquela olha que palavra. Olha que palavra. Como nós iríamos receber esta palavra? Será agora? Ou seria daqui a 70 anos? Oh, Jesus, tem de misericórdia de nossas vidas, Pai. Mas eu creio que Tu és fiel, Pai. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, meus irmãos, Deus, Ele quer nos trazer também essa reflexão nesta tarde. E aí, nós temos aqui na palavra Jeremias 29, consulte aí Jeremias 29, versículos 31 ao 32, que diz assim: manda todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, olha aí, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Então olha aí, meus irmãos, muitas das vezes são pessoas que são levadas pelo coração, são levados pelos sentimentos, são pessoas que são, até mesmo, tem nenhum temor a Deus, sai profetizando, dizendo coisas que é da carne, não é de Deus, só para aliviar o teu ego, só para ganhar prestígio acima da tua fé, só para querer te enganar, colocar mentira, aquilo que não é de Deus. Mas nós que estamos perseverando nos caminhos do Senhor, nós temos que buscar todo o tempo que o discernimento, para não perder o foco, não sair da posição que Deus nos colocou. Amém? Então, são essas premissas iniciais que nós temos que guardar. Então, primeiro, aceitar o exílio. Aceitar sim o tempo de cativeiro, porque isso é propósito de Deus, é plano de Deus também para as nossas vidas. É a restauração de Deus em nós, nos tratando, nos moldando, nos aperfeiçoando para viver o que Deus tem para cada um de nós. E temos também a segunda premissa, o cuidado com as falsas profecias, para não quererem confundir, para não quererem lhe enganar, como já foi dito aqui, para não querer dizer: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Não faz nada por você, você aí. E aí nisso aí você acaba, né, guardando isso no teu coração. Realmente, cadê o meu Deus? Cadê o meu Deus?
e aí sai da posição, sai do foco que o Senhor tem para com as nossas vidas. Então, também tem cuidado. Amém? Glória a Deus. Mas a mensagem principal, meus irmãos, de Jeremias 29, é que mesmo em momentos difíceis das nossas vidas, nós temos que saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que já tem um tempo determinado para honrar o povo de Deus. Deus já tem um tempo certo, um tempo determinado para nós viver, o propósito, a promessa de Deus para as nossas vidas. Porque o crente, ele não vai ficar somente chorando, só de dor, de sofrimento, não, de humilhação, não, mas o crente também vai chegar um momento que ele vai chorar de alegria. A alegria vai soltar, no rosto do crente. O crente vai viver momentos de paz, de refrigério, de descanso, de repouso. O crente vai sentir, o gozo do Espírito Santo, de ver, de contemplar a glória do nosso Deus se manifesta em nossas vidas. O crente vai contemplar a grandeza do poder de Deus, porque é promessa, e o que é promessa de Deus, Ele vela para cumprir. Já tem um tempo determinado para isso, um tempo certo, determinado. E também, meus irmãos, nós também temos que ter a convicção de que os pensamentos de Deus ao nosso respeito é de paz e não de mal. Deus não quer o mal para as nossas vidas, Deus quer o nosso bem. Nós vamos ver também aqui nesta tarde que os pensamentos de Deus são bem maiores que os nossos. O nosso é limitado, é finito, é pequeno. Muitas vezes você está pensando algo, achando que Deus vai fazer isso na tua vida, mas você vai ver mais lá na frente que Deus vai fazer então é muito mais, porque os pensamentos de Deus são superiores. O pensamento de Deus é infinito, o pensamento de Deus é ilimitado, o pensamento de Deus, meus irmãos, é grande, porque se grande é o poder, grande é o propósito que o Senhor teu Deus tem para com as nossas vidas. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque grande é o propósito dele é grande, porque quão grande é o nosso Deus. Se ele é grande, você acha que o que ele tem para a nossa vida é pequeno? Não, é grande também. Aleluia, aleluia. Talvez você está pensando assim, pequeno, mas o que ele tem é uma imensidão. Glória a Deus. Porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E se nós estamos vivendo pela fé, nós temos que crescer na grandeza do poder desse Deus, pois Ele fala na tua palavra, Ele é Deus para cumprir até mesmo o impossível em nossas vidas. Ele faz o impossível se tornar possível. Então aqui para os nossos olhos humanos é impossível de acontecer na minha vida, na tua vida, mas creio que para Deus é possível. Para Deus é possível, porque esse é o pensamento de Deus ao nosso respeito. E Ele fala que Ele cumpre esse pensamento de bem e não de mal na vida de que nele espera. Então o segredo é esperar. Esperar. Pega esta palavra, o segredo é esperar. É esperar. Porque pode ser sim que aconteça com brevidade. Sim. Deus pode agir em nossas vidas amanhã mesmo. Amanhã mesmo nós podemos ser testemunhos aqui da glória, do poder de Deus, de quão grande é o nosso Deus. Pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro, pode ser em junho, mas, meus irmãos, pode ser também 70 anos. Pode ser 70 anos. O justo vive pela fé, e o justo espera em Deus. Amém? Mas é certo, porque tão certa é a palavra do Senhor, não a voz do homem, mas a voz de Deus, de que tão certa é a voz do Senhor, a palavra de Deus, de que Ele vai cumprir com esta promessa. O tempo de cativeiro, o tempo
tempo de prisão, o tempo de maldição, o tempo de choro, de destruição, de derrotas, de fracassos, vai ficar para trás. Glória. E vai vir o tempo de honra, o tempo de prosperidade, de bênção, de paz, de refrigério, o tempo de conquistas, o tempo de que nós vamos descansar, repousar, desfrutar das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Vai chegar, vai chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois a palavra vai dizer assim, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Ele disse, eu vou cumprir sobre vós a boa palavra. Porque foi Deus que falou. E se Ele falou, diria Deus, falaria Deus e não cumpriria? Não, Ele cumpre tudo que falou, tudo que prometeu. Agora nós sabemos, quando chegou aos 70 anos, aquele povo realmente estava pronto, realmente aquele povo estava, santificado, aquele povo queria algo assim com Deus. Chegou aos 70 anos, você acha que aquele povo? Mas nós sabemos que Deus ouviu a oração de um justo e mudou esse cativeiro. Até já ministramos lá na igreja. Foi a oração de quem? Daniel. Se lembra do propósito das 70 semanas que ele jejuou, que ele orou, vestiu de pano de saco? Se lembra que o anjo Gabriel foi até ele e trouxe a revelação de que não seria a sentença de condenação, mas sim de salvação, que é a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então, meus irmãos, é isso que Deus faz. Ele vela para cumprir com a palavra. Ele vela para cumprir com a palavra. Mas nós temos que saber o que é esperar no Senhor. Amém? E aqui, meus irmãos, quero também compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus nos trouxe a mim e a minha esposa nesse último sábado, lá no monte. Deus trouxe a palavra acerca do rei Jeoaquim. Que o rei Jeoaquim, ele foi liberto da prisão, e assim que foi liberto da prisão, o rei Jeoaquim viveu a honra que Deus deu a ele. O rei Jeoaquim teve um tempo determinado para sair da prisão. Um tempo determinado, uma data, um tempo certo, uma data, dia para sair da prisão, para depois ele viver a promessa de Deus, a honra que Deus deu ao rei Jeoaquim. Data, tempo certo, dia, saiu do cativeiro e viveu honra. O mesmo é nesta palavra. Foram 70 anos, tempo certo, cravado. Hoje, 70 anos passaram. Cativeiro ficou para trás. Derrota, fracasso, prisão, maldição ficou para trás. 70 anos se completou. E a partir daqui houve o que? Restauração, promessa, propósito, as bênçãos do Senhor. Então, meus irmãos, aqui eu faço essa ênfase tão forte para você saber que Deus já tem um tempo exato. Deus já tem um tempo exato. Pode ser uma data, pode ser um dia, pode ser um ano cravado. Deus já tem tudo escrito sobre as nossas vidas. E tudo faz parte do plano de Deus. Faz parte também do plano de Deus os momentos das provas. Sim, faz parte dos planos de Deus os momentos de cativeiro, de dificuldades, de sofrimento, de dor. Mas tudo porque nós somos vasos na mão do oleiro, para que nós possamos viver o tempo da promessa, o tempo do plano divino, o tempo do propósito de Deus para com as nossas vidas. Vamos ler essa passagem do rei Jeoaquim em Jeremias 52, versículos 31 a 34. Pode prestar sua atenção, vocês vão entender fácil.
Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 10º mês, 10º mês é o que mês? Dezembro. Aos 25 dias do mês, 25 de dezembro, que Evil Merodach, rei de Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou do cárcere. Então, no dia 25 de dezembro, o rei Joaquim saiu do cárcere, foi liberto. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Então deu honra a Joaquim. Colocou o trono de Joaquim acima de todos os tronos que estavam, com o rei, da Babilônia. E lhe fez mudar as vestes da sua prisão. Você mudou de cativeiro. E passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação, foi-lhe dada a refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Então ele aceitou na mesa do rei, ele comeu na mesa do rei, ele se alimentou daquela fartura, daquela comida refinada do rei, continuamente, todos os dias, até o dia da sua morte. Então, quando Deus honra, meus irmãos, Deus honra. Quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. Porque Deus, Ele sonda, Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos corações. Deus nos sonda, Deus nos conhece. Deus sabe aonde os nossos corações, a nossa alma está. Sendo a nossa alma estando em Deus, confiando em Deus, esperando em Deus, é Deus que vai nos honrar, é Deus que vai nos abençoar. Deus está vendo a intenção, os desígnios da nossa alma. Ele conhece e Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Para a gente caminhar para o fim, a palavra principal também falou o quê? Que os pensamentos de Deus são bem melhores, são maiores que os nossos. Então, meus irmãos, os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Deus, Ele quer sempre o melhor para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente acha que nós estamos vivendo uma vida de maldição, porque nada está acontecendo, de que nada está fluindo em nossas vidas. Mas vem cá, será que nada mesmo está acontecendo em nossas vidas? Você tem feito a reflexão de o quanto que você mudou, do quanto que você mudou nas minúsculas coisas que você outrora fazia e hoje não faz mais? Você já prestou atenção no ambiente até que você frequenta, que antes você frequentava e hoje não frequenta mais? Você já parou para refletir, o quanto que Deus está te ensinando? Porque nessa prova, nessa dificuldade, muitas vezes o Espírito Santo está aí, com você, está falando com você, está dizendo: filho, filha, não faça isso aqui mais não, porque isso me desagrada. Filho, filha, o caminho é esse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eis aqui o meu caminho, filho, filha. Você já parou para pensar o quanto que Deus a todo tempo está nos provando? Porque também nós estamos passando por avaliação do nosso Deus. Deus está nos testando também, para nós sermos aprovados. Você já parou para pensar que nós também estamos guardando testemunho? Porque até mesmo dessas coisas que está dando errado hoje, para amanhã dar certo, para que seu testemunho seja grandioso, para que você possa chegar lá na frente e dizer: eu venci. Porque eu permaneci nos caminhos de Jesus. Eu permaneci nos caminhos de Deus. Você já parou para pensar que Deus está fabricando, está gerando testemunho para você contar? Glória a Deus. Tudo é propósito. É essa a olaria de Jeová. É Ele aperfeiçoando cada dia mais o poder dele em nossas fraquezas. E Ele diz ao fraco que eu sou forte. Glória a Deus. Porque nós não somos fraquinhos, não. Nós não somos fraquinhos, não. Olhe quantas guerras, olhe quantas batalhas, olhe quantas lutas você já travou. E neste ano 2025
esses 5, fora os outros. Fora os outros. Somos fracos. Mas é o poder de Deus. É o poder de Jesus que nos dá força. É o poder de Jesus que nos dá força a todo tempo e nos ensina nesta caminhada. Porque nós não desistimos, nós não abandonamos a cruz, nós não rejeitamos a cruz. Porque muitos, como foi dito aqui, vai se pegar dessas profecias falsas, vai se frustrar e vai sair da presença de Deus. Mas nós não, nós estamos crendo, nós estamos colocando a nossa confiança, nós estamos colocando a nossa fé em nosso Deus. Nós estamos esperando no Senhor nosso Deus. E Ele não abandona nenhum filho teu. A mãe pode, desamparar um filho, mas Ele jamais vai me desamparar. A mãe pode desamparar um filho, mas o Senhor nosso Deus jamais vai nos desamparar. Ele não desamparou e nunca vai nos desamparar. Pode crer. Se Ele não nos desamparou antes, quando nós não conhecíamos a Deus, você acha mesmo que Ele vai desamparar agora? Cada um tem experiência aqui, sabe de onde Deus tirou. Se a todo tempo Ele cuidou, até mesmo no ventre da nossa mãe. Aqui está a maior prova, a minha esposa mesmo, a luta, a batalha que ela enfrentou até mesmo para nascer. Para nascer no ventre da mãe. A minha infância, a minha juventude, não conhecia a Deus, inclusive dizia que Deus não existia. Dizia que Deus não existia, dizia ser ateu. Mas olha o que Deus fez na minha vida. Me desamparou? Não. Estou no caminho do propósito de Deus. É o caminho que eu tenho que percorrer ainda, mas eu estou no caminho do propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, em Isaías 55, versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então pegue isso aí agora. Se o céu é mais alto do que a terra, então o caminho de Deus para nossas vidas são mais altos do que o nosso. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Porque, meus irmãos, o que está selado nos céus, nem o inferno pode tomar de nossas mãos. Pegue isso aí agora, porque veio da parte de Deus. Se está selado nos céus, o inferno não pode impedir o que Deus já decretou. Aleluia. Porque os céus têm poder sobre a terra. O céu é maior que sobre a terra. E se o céu é maior do que sobre a terra, é mais alto, então os caminhos de Deus para a nossa vida são bem maiores que os nossos. Amém. Glória a Deus. Os pensamentos de Deus são superiores ao nosso. Bem superiores. Lembra aquela palavra de Deus? O que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, mas Ele é justo para cumprir coisas grandes em nossas vidas, na vida de quem o tem. Não é assim? Creio que é mais ou menos assim. Eu ainda tenho que treinar ainda mais, guardar mais para mais. Está vendo? Esse é o caminho. Porque nós vamos crescer na onde? Na graça e no conhecimento de Deus. Porque é o Espírito. Aí vai perguntar anos atrás se eu tinha conhecimento dessa passagem. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Todos os dias nós estamos aprendendo com o nosso Deus. Todos os dias. Nós não somos perfeitos, pois perfeito é Jesus. Mas a todo tempo nós nos esforçamos, nós lutamos para cada dia melhorar, para cada dia mais buscar sim a semelhança de Jesus. Porque o pecado nos tirou a semelhança. Lembre-se disso, o pecado tirou a semelhança.
Desde quando Deus nos criou, nós éramos imagem e semelhança de Deus, mas o pecado, tirou a semelhança. Mas a todo tempo nós estamos buscando essa semelhança de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então os pensamentos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um final feliz que desejamos. Então tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós esperamos da parte do Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir nossas vidas. Pois os pensamentos deles são maiores que os nossos. O pensamento deles é de paz e não de mal para as nossas vidas. Amém? E buscar a Deus de todo o nosso coração. Porque, meus irmãos, é necessário nós invocar o nome do Senhor. É necessário nós clamarmos o nome do Senhor. É necessário nós bater na porta do nosso Deus. É cada dia mais nós descermos nas madrugadas para buscar a presença do nosso Deus, o poder de Deus para as nossas vidas. É necessário, porque Ele fala na palavra. Vejamos aí o versículo. Vejamos aí o versículo 12. Versículo 12 do capítulo 29 de Jeremias. Então me invocareis, ireis. Então Ele só vai se você invocar o nome dEle, clamar. E orareis a mim, e eu vos ouvirei. Para Ele ouvir é necessário você orar, pedir. E buscar-me-eis e me achareis. Então é necessário você buscar e ir ao encontro dEle. Não espere que Ele vai ao teu encontro. Ele vai também ao teu encontro, mas quando você tem uma vida de intimidade, de comunhão com Ele. Mas é necessário você ir até Ele, buscar a Ele. Quando me buscares com todo o vosso coração. É necessário que o nosso coração esteja voltado verdadeiramente para Deus. Até nisso o tempo de cativeiro serve para as nossas vidas. Porque no tempo de cativeiro, muitas das vezes, o nosso coração ainda está apegado às coisas do passado. Nosso coração está apegado ainda às coisas deste mundo. Muitas das vezes, nosso coração está apegado às pessoas daqui desta terra. Para isso serve esse tempo de exílio, de cativeiro. Para a gente passar nessa olaria, no tratamento, e Deus tirar isso dos nossos corações. Para que nossos corações estejam voltados verdadeiramente para Ele. Amém? Então, meus irmãos, é necessário nós buscarmos a Deus, clamar. Então eu creio que nós temos clamado, temos orado, temos perseverado em bater na porta do nosso Deus. E eu creio que sim, a resposta vai vir da parte do Senhor. Mas se ainda não acontecer, por esses dias, por esse tempo, continue perseverando na oração, buscando. Não cesse de buscar. Pois foi o que a mulher fez, aquela viúva fez. Ela todo dia ia lá, batia na porta do juiz. Até que o juiz deu resposta, deu vitória à causa dela. Então não cesse de orar, não cesse de buscar, não cesse de adorar, não cesse de louvar, não cesse de buscar a face do vosso Deus. Pois Ele está atento, está ouvindo, está atendendo a tua oração. Você está juntando, você está juntando tesouro, você está juntando provisão, poder de Deus dos céus, para Ele liberar para a tua vida aqui na terra. Você crê? Glória a Deus. Foi assim com Jó, meus irmãos. Foi assim com Jó. Porque Jó antes só conhecia Deus por ouvir. Mas ele, quando teve essa experiência com Deus, quando ele passou pela dificuldade, quando ele passou pelas provações, quando ele sentiu na carne a dor, o sofrimento, a rejeição, o abandono de muitas pessoas que estavam ali com ele, se afastaram, abandonaram. Quando ele sentiu na carne a sua vergonha, Deus se revelou para Jó. E Jó, ele viu o Senhor face a face. Tanto é que foi uma passagem muito linda, porque a partir do momento que ele estava ali conversando com Deus acerca da criação, acerca de muitas respostas que Jó indagava ali a Deus,
E Deus ali com ele, ó, falando, ensinando, tratando Jó, fazendo Jó cada dia melhor, porque Jó até passou a interceder pelos amigos, dizia ser amigos. Então Jó, ele teve ali um encontro com Deus e viu a Deus face a face, para que depois ele desse o testemunho do que ele passou. E lá no capítulo 42 do livro de Jó vai dizer: bem sei eu que nem os planos, que nem os propósitos do Senhor pode se frustrar. Bem sei eu que nenhum dos propósitos do Senhor pode se frustrar, porque tudo é plano de Deus para as nossas vidas. A provação, o cativeiro, mas também é propósito de Deus para a nossa vida, a honra, a vitória, a bênção, a promessa do Senhor. E Jó deu esse testemunho maravilhoso até hoje para as nossas vidas, que do que ele perdeu, do que o inimigo tomou das mãos dele, ele foi restituído em dobro. Ele teve uma vida maravilhosa, uma vida grandemente abençoada pelo nosso Deus. Então, meus irmãos, é essa a vontade do Senhor, o ensinamento que Deus traz para as nossas vidas. Então, Deus nos ensina, meus irmãos, a confiarmos em Deus o tempo todo, até nos momentos mais difíceis. O povo de Israel vivia no exílio, mas queria voltar rápido para a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Mas, meus irmãos, vai ter momentos que Deus vai fazer com que nós venhamos suportar o processo, o cativeiro. Mas, meus irmãos, também eu quero aqui dizer que o que nos espera do amanhã, não sei. O que nós esperamos do amanhã, não sabemos. Podemos sim receber de Deus a promessa, o propósito, a grande bênção, aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Podemos sim viver os dias de honra, de paz, de glória, os dias de descanso, de refrigério, de repouso, o banquete que Ele nos prometeu, a ação de graças que Ele disse que nós iríamos dar, ofertar a Ele. Podemos sim viver. Nós também podemos ainda esperar. Mas saiba duas coisas que nós temos que sair daqui hoje, selado em nossos corações. Que certamente o tempo de Deus em nossas vidas vai chegar. O tempo de Deus em nossas vidas vai chegar. É certo, porque a palavra diz certamente cumprirá. É sério, tem uma data, já tem um tempo definido por Deus. Já tem um tempo. Vai chegar. Deus também falou grandemente nesta tarde outra coisa, que os pensamentos de Deus às nossas vidas é de paz e não de mal. Então você guarde isso. Você tem que entender que tudo que Ele está fazendo é para o teu bem. É para o teu bem, não é para o teu mal. Então, se ainda não chegar, saiba que é tudo para o teu bem. Tudo é para o teu bem. Então, sai de posse aqui dessas duas certezas. Aleluia. Já tem um tempo cravado, determinado. E saiba que os pensamentos deles são bem maiores que os nossos. São de paz. Deus não quer uma vida de destruição, de dor, de sofrimento. Mas espere, confie, creia que o poder de Deus, ele é ilimitado, é infinito. Creia que Deus é capaz de fazer o impossível se tornar possível. Mas Ele também quer só uma coisa de nós. Deus só quer uma exigência de nós: buscar a Ele de todo o teu coração. Buscar a Deus de todo o teu coração é a única coisa que Ele exige de nós. Porque os outros dois já é certo, é plano de Deus para as nossas vidas. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.